pessoal, vamos aqui hoje para mais uma videoaula e hoje a nossa videoaula vai ser sobre polinômios de Newton. Para falar sobre o polinômio de Newton, a primeira coisa que nós precisamos falar é sobre o operador diferença dividida. Os polinômios de Newton são baseados nesses operadores. Então, o operador diferença dividida zero, ele é simplesmente igual ao y e ele é representado com o xi entre colchetes, tá certo? Bom, o operador diferença dividida ele vai ser o operador diferença, a diferença do operador diferença dividida zero, dividido pela diferença de 2x consecutivos. Então vai ser simplesmente o yi mais 1 menos y dividido por xi mais 1 menos o xi. E ele é representado por xi mais 1 entre colchetes, tá certo? Nós podemos fazer também o segundo operador diferença dividida. O segundo operador diferença dividida, ele vai ser igual ao primeiro operador diferença dividida, a diferença do primeiro operador diferença dividida, dividido pelo xi mais 2 menos o xi mais 1. E isso aí vai ser igual isso aí a gente vai representar com o xi mais 1 e xi mais 2 entre colchetes, tá certo? Uma observação aqui é que a gente não usa o xi mais 1, usa o xi mais 2. Bom, então eu posso extrapolar isso para o operador diferença dividida n. O operador diferença dividida n, ele é a diferença do operador diferença dividida n menos 1 e dividido pelo xi mais n menos o xi. Isso aí eu vou representar com o xi até xi mais n entre colchetes. Bom, nós temos um teorema, esse teorema diz o seguinte, que se um polinômio de grau n, se f de y é igual a f de x e é um polinômio de grau n, então a sua diferença dividida de ordem n menos 1 são iguais a zero. Isto é, entre colchetes aí, o x0 até o xn igual a zero para todo x, tá certo? Bom, vamos ver agora um exemplo para a gente construir a tabela de diferença dividida dessa função aqui, que é uma função de grau 2, tá certo? Bom, então o primeiro que nós precisamos fazer é o operador diferença dividida 1, tá certo? Como que a gente pode fazer esse operador diferença dividida 1? O operador diferença dividida 1, ele vai ser simplesmente a diferença do y dividido pela diferença do x. Então isso aí vai ser igual a menos 8 menos 4 dividido por 2 menos 1, que é igual a menos 4. E a gente pode fazer isso também para o y3 e y2. E o resultado disso aí vai ser menos 10. Então, concluindo aqui, nós podemos fazer a primeira diferença dividida, vai ser menos 4, menos 10, menos 16 e menos 22, tá certo? Agora nós podemos fazer a segunda diferença dividida. A segunda diferença dividida vai ser 10 menos 4 dividido por 3 menos 1. Isso aí é igual a menos 3, tá certo? Bom, se a gente fizer isso também para o 16 e para o 22, não é isso? Então nós vamos ver que todos esses valores serão iguais a 3, menos 3. Então quando eu faço a próxima diferença dividida, que é a diferença dividida 3, ela é igual a zero. O nosso n é igual a 2, não é isso? Que é o grau do polinômio. Então o n mais 1, que é a diferença dividida 3, foi igual a zero. Então isso indica que o teorema funciona corretamente. Mas como que fica então a fórmula de Newton baseado nesses operadores de diferença dividida? Vamos ver primeiro de ordem 1. Então aqui a gente tem o operador de diferença dividida zero é igual a p de x menos o p de x0 dividido pelo x menos o x0. Tá certo? Então, manuseando essa equação aí, a gente vai ter o x menos x0 vezes o operador de diferença dividida x0 é igual a p de x menos o p de x0. Aqui o p de x é como se fosse o y de x, é isso? E o p de x0, o y de x0. Então, reorganizando essa equação aí, nós temos um p de x é igual a p de x0
mais o x menos x0 vezes a operador de diferença dividida. Então agora nós podemos fazer a fórmula de Newton para a ordem 2. A fórmula de Newton para a ordem 2, ela vai ser o operador de diferença dividida x0 até x1 igual ao operador de diferença dividida x0 menos x0 x1 dividido por x menos x1. Então, a gente reorganizando aí essa equação, a gente vai ter o operador de diferença dividida x0 é igual ao operador de diferença dividida x0 x1 mais o operador de diferença dividida 2 vezes x menos xi. Então, a gente tem do slide anterior que o operador de diferença dividida x0 é igual ao p de x menos o p de x0 dividido pelo x menos o x0. Então, substituindo isso na equação anterior, a gente chega na fórmula geral por ordem 2, que é esse p de x menos p de x0 mais, primeiro, diferença dividida de x0, x1 vezes x menos x0. Então, essa aí é a fórmula de Newton para a ordem 2. Nós podemos fazer a fórmula de Newton de para uma ordem qualquer. Então, para uma ordem qualquer, eu vou ter um p de x mais primeira diferença dividida vezes x menos x0 até diferença dividida n vezes o x menos x0 vezes o x menos x1 vezes o x menos x2, xn. Não é isso? Só que o que acontece? A gente sabe que o operador diferença dividida de ordem n de um polinômio qualquer, não é isso? Ela é igual a zero. Então, isso aí implica que esse termo aqui, ele vai ser igual a zero pelo teorema dado anteriormente. Então, agora, a gente pode fazer a fórmula geral, representando ela já com os operadores de diferença dividida, e esse símbolo aí do operador de diferença dividida, que é um delta com uma barrinha no meio, tá certo? Bom, então nós temos o y0 mais primeira diferença dividida vezes x menos x0, e assim sucessivamente até a diferença dividida n menos 1 de y0 vezes o x menos x0 até o x menos xn menos 1. Então, o p de n ele vai ser igual ao y0 mais o somatório da diferença dividida vezes o produtório do j igual a 0 até i menos 1 do x menos o xj. Tá certo? Bom, então, agora nós podemos fazer um exemplo, tá certo? Então, nós vamos fazer o exemplo primeiro para a ordem 1. Então, nós temos o n igual a 1, nós vamos fazer o P1 de x. Então, o P1 de x, ele vai ser igual ao y0 mais a primeira diferença dividida do y0 vezes o x menos o x0. Quando a gente substitui os valores aí, né, nós podemos fazer a primeira diferença dividida para... Bom, então nós temos aí a diferença dividida, ela vai ser o 0,32 menos o 0,2, isso aí então vai dar 0,22. Então o P1 de x, ele vai ser igual a 0,2 mais 0,22 vezes o x menos o menos 2,04, tá certo? Então, nós podemos reorganizar essa equação aí. Então, nós temos que o P1 de x é igual a 0,2 mais 0,22 de x mais 0,45 de x, tá certo? Então, nós temos que o P1 de x é igual a 0,65 mais 0,22 vezes o x. Então, essa curva vermelha, ela representa a curva que foi obtida os pontos, tá certo? Agora, nós podemos ver essa curva verde aqui. Essa curva verde, ela é responsável por mostrar a aproximação linear que nós fizemos aí. Então, nós vemos que no intervalo desejado, ela funcionou corretamente. Vamos ver agora o exemplo para a ordem 2. Então, para a ordem 2, nós podemos construir a tabela de diferença dividida. Então, observem que o valor, né, da primeira, a diferença dividida 1, o valor 0,2218 continua o mesmo igual anteriormente, já que a gente usou os mesmos pontos, só acrescentou mais um. O que mudou foi só a segunda diferença dividida. Então, quando a gente faz o primeiro termo aí da equação, 0,2 mais 0,22 vezes x menos 2,04, ele permanece o mesmo.
Então, essa é uma das vantagens do método de Newton, né? Que a gente pode só acrescentar novos termos à medida que a gente acrescenta novos pontos, tá certo? Bom, então o novo termo que a gente acrescentou foi esse aí, mais 0,178 vezes o x menos 2,04 vezes o x menos 1,503, tá certo? Bom, isso aí foi porque aí a próxima diferença dividida a gente não acrescenta porque ela é igual a zero. Então basta a gente acrescentar uma diferença dividida. Então o P2 de x ele vai ser igual a 0,178x2 e dado por aquela equação ali. Então agora nós podemos ver a curva vermelha que deu origem aos pontos, a curva verde que foi a aproximação linear e essa curva azul que é a nossa aproximação quadrática. Obviamente, a aproximação quadrática é uma aproximação melhor do que a aproximação linear, tá certo? Bom, então esse aí foi o método de Newton. Só que o que acontece? Nem sempre a gente usa x aleatório. Na verdade, normalmente a gente usa o x com espaçamentos iguais. Então, por exemplo, você vai medir a tensão sobre um resistor. Então, você mede 1 volt, 2 volts, 3 volts, 5 volts e não um valor aleatório qualquer. Então, o polinômio de Gregory-Newton, ele é para essa condição onde a gente tem o x igualmente espaçados. Igual eu falei com vocês, a gente mediu 1 volt, 2 volts, 3 volts e assim sucessivamente, tá certo? Bom, então, vemos aí então o polinômio de Gregory-Newton, ele é utilizado para quando a gente tem o x igualmente espaçado. Bom, então para isso nós vamos usar o operador diferença finita. O operador diferença finita, qual que é a diferença dele, diferença dividida? O diferença finita ele faz simplesmente a diferença dos y, sem a necessidade de dividir pela diferença do x, porque essa diferença do x é constante. Então nós podemos ver aí um exemplo da construção da tabela do operador diferença finita. Observem que o que ocorria lá na diferença dividida ocorre aqui, que são os valores para a terceira diferença dividida aqui também iguais a zero, tá certo? Bom, então qual que é a relação entre o operador de diferença finita e o operador de diferença dividida? Esse que nós estamos vendo aqui é o operador diferença dividida. Então, como que ficam, ou como os intervalos são constantes, a gente tem que um h é igual a um xi mais 1 menos o xi. Então, para todo mundo a gente tem h. Então, o operador de diferença dividida ele é igual ao operador de diferença finita dividido pelo n fatorial vezes o h elevado a n. Então, nós vamos usar isso na hora de determinar o polinômio de Gregory-Newton. Então, a fórmula de Gregory-Newton. Então, vamos fazer primeiro uma mudança de variável aqui. Nós falamos que o de x é igual ao de x, que é igual a x menos x0 dividido por h. Tá certo? Bom, então nós podemos reorganizar aqui essa expressão e nós podemos falar então que o x menos x0 é igual a h vezes o u de x. Então nós temos que o x menos o x1 vai ser igual a x menos o x0 mais h. x1 é x0 mais h. Isso aí vai ser igual a h de x menos h. Então isso aí vai ser igual a h de u de x menos 1. Tá certo? E nós podemos fazer isso para os n termos. Se fizermos isso para os n termos, então nós temos que x menos xn menos 1 é igual a h vezes u de x menos o n mais 1. Tá certo? Bom, então nós podemos fazer uma expressão geral. Então, observando o polinômio de Newton, nós temos esse aqui, que é o y0 mais a diferença dividida a zero. Então, a gente pode fazer a substituição onde tem a diferença dividida, colocar o operador de diferença finita, o que vai resultar num polinômio de Gregory-Newton igual a esse aqui que aparece. Então, o Pn de x vai ser igual a y0 mais o somatório de i igual a 1 até n do
delta I, o y0 dividido por I fatorial, vezes o produtório de U de x menos j, com j variando de 0 até I igual a menos 1, tá certo? Então essa aí é a fórmula de Gregory Newton. Acontece que tem um problema aí nessa fórmula de Gregory Newton, ou na fórmula de Newton, ou na fórmula de, nessas fórmulas em geral. O que acontece? Quando a gente coloca os pontos, um número de pontos muito grande igualmente espaçados, ocorre o que é chamado de fenômeno de Runge. O que é o fenômeno de Runge? É que nas bordas a gente tem uma grande oscilação. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui para a curva em azul foi a que tirou os pontos. A curva em verde é a aproximação quando a gente tem 5 pontos de interpolação. A curva em vermelho é quando a gente tem 10 pontos de interpolação. Então, o que acontece? Quando a gente tem 10 pontos de interpolação, a gente pode observar que no meio os valores ficam mais próximos. No entanto, a hora que eu vou chegando nas bordas, eu tenho uma oscilação muito grande e eu tenho um pico muito alto do valor da função, que é muito diferente da minha função que foi utilizada para obter os pontos aí, tá certo? Então, esse fenômeno ele ocorre e uma das soluções para esse fenômeno é a utilização dos splines, que nós veremos em uma próxima videoaula, tá certo? Então, por hoje é só, por essa aula é só, então em breve teremos mais uma videoaula aí no canal.